Ana olhava pensativa para as fotos do aniversário de bodas de ouro dos avós de Diego e Lara. Lara, sua amiga de infância. Elas se conheciam, ao que parecia, a vida inteira. Moraram por muito tempo no mesmo prédio. Pelo menos Ana não se lembrava de um tempo antes de ser amiga de Lara. Diego era primo de Lara e noivo de Ana. A própria Ana não entendia como tudo tinha acontecido tão rápido. Ainda estava em um estado de confusão. E aquele aniversário dos avós, uma celebração em família. Na festa, Ana foi apresentada a todos como a noiva de Diego. Ele irradiava alegria e orgulho, mostrando com toda a sua aparência o quão feliz e apaixonado por Ana ele estava. Uma atuação digna de um ator, exatamente o que sua família esperava dele. E a Ana, bem, não lhe restava outra opção a não ser entrar no jogo. Ela também sorria, embora com esforço. Na verdade, Ana se sentia completamente deslocada naquela festa. Estava constrangida, desconfortável e incomodada. A comida não descia. E as tias de Diego e Lara, sentadas de cada lado, aconselhavam a jovem noiva de seu parente que uma mulher deveria se alimentar bem para ser jeitosa e bonita, senão o marido começaria a correr atrás de outras, com mais curvas. Magrinha, Ana ficava sem graça. Diego, em vez de tomar o lado da noiva e defender, lá gargalhava alto, como se nunca tivesse ouvido nada mais engraçado na vida. Em suma, quando a noite terminou, Ana suspirou aliviada. Diego sugeriu que ainda passeassem pela cidade, mas Ana recusou. Ela só queria ir para casa. Ele a levou até a porta do prédio, deu-lhe um beijo de despedida e foi embora. Ana sabia que os amigos de Diego já o esperavam. Tinha ouvido ele falando com eles no telefone logo após a recusa dela. O rapaz tinha uma noite divertida pela frente, sauna, karaokê, e Ana, ela ficou em casa, sozinha, no escuro, em silêncio. Sua mãe estava atrasada em sua loja. Ela trabalhava como gerente de uma boutique de roupas. Hoje era dia de receber mercadoria nova, o que significava que sua mãe só chegaria em casa depois da meia-noite, quase de madrugada. Provavelmente era melhor assim. Ana já estava acostumada com os atrasos dela. Ninguém ficaria fazendo perguntas. Como foi? Você gostou dos parentes dele? Por que essa cara amarrada? Sua mãe considerava Diego um excelente partido para a filha. E como não? Filho único de pais muito ricos. Formado em uma universidade de prestígio em São Paulo, já tinha carro e apartamento. Trabalhava em um cargo importante. A mãe não se cansava de agradecer a Lara por ter apresentado sua filha ao primo, um verdadeiro príncipe. Ana, ela simplesmente não podia decepcionar a mãe, e nem a Lara. Desde a mais tenra infância, a garota se acostumou a agradá-las. De alguma forma, as coisas se desenvolveram assim. Talvez por seu caráter ser muito quieto e calmo, ou talvez as circunstâncias a levaram a isso. Veja a infância, por exemplo. Mesmo antes da escola, era Lara quem decidia do que ela e Ana iriam brincar. O que ela dizia, Ana fazia, mesmo que seus próprios sonhos fossem completamente diferentes. Se Lara escolhia brincar de boneca, então eram bonecas. Se Lara escolhia pique-esconde, então era pique-esconde. E mais, Lara sempre interpretava os papéis das beldades dos filmes e desenhos animados. As princesas mais bonitas, sereias ou fadas, eram dela. Para Ana, sobrava o que restava. Uma vez, Ana tentou argumentar, mas Lara ficou brava e ofendida. E Ana, como sempre, cedeu. Ela não gostava quando as pessoas se zangavam, especialmente por causa dela. A simples ideia de que alguém pudesse ficar chateado por sua causa a apavorava. Ana sempre foi assim, quieta, tímida, incapaz de defender sua própria opinião e também modesta, com medo de revidar. Já Lara, pelo contrário, parecia até gostar de se meter em confusões e discussões. Aliás, ela frequentemente defendia a tímida Ana dos colegas de classe e até dos professores. Por isso, Ana considerava a Lara uma amiga de verdade e lhe perdoava e permitia muitas coisas. Afinal, é agradável quando se tem alguém para te defender. A mãe de Ana gostava muito de Lara. Que menina linda e confiante. A mãe costumava admirar Lara. Você deveria aprender com ela. Ana balançava a cabeça em silêncio. Nesses momentos, ela se sentia completamente inútil. Até a própria mãe a considerava uma banana, já que aconselhava a seguir o exemplo de Lara. E afinal, em que a mãe estava errada? E imediatamente momentos desagradáveis vinham à mente, como quando Ana ficou calada enquanto um colega provocava, ou como teve vergonha de pedir para trocarem seu chá na festa de aniversário da vizinha. Na xícara de Ana havia um resto de produto de limpeza, mas Ana nem sequer demonstrou, engolindo aos poucos o líquido desagradável.
Sim, houve muitos casos semelhantes na vida de Ana. Pequenos detalhes, mas muito reveladores. Às vezes ela pensava: se eu tivesse um pai, talvez eu me sentisse completamente diferente. Mas a mãe de Ana a teve para si mesma. Foi o que ela disse à filha quando esta cresceu e começou a fazer perguntas. Seu pai é um homem leviano e sem caráter, declarou a mãe. Você não era importante para ele, nem eu. E não vamos mais falar sobre isso. Mas Ana mesmo assim perguntava de vez em quando. Ela estava curiosa. No final, conseguiu arrancar a verdade da mãe. Acontece que ela, Ana, foi o efeito colateral de um romance de verão, um romance de sua mãe, com um homem que, como se descobriu mais tarde, era casado. A julgar pelas histórias da mãe, ele era uma pessoa muito desagradável. A mãe nunca falava bem dele. E isso causava uma genuína perplexidade em Ana. Por que sua mãe se envolveu com ele, então, se ele era tão ruim? De qualquer forma, a mãe amava Ana e dizia isso a ela com frequência. A mãe gostava de ter conversas de coração com a filha, como se ela fosse uma adulta. Ana sabia sobre os romances da mãe, sobre as dificuldades na vida de suas amigas e até sobre os problemas da mãe no trabalho. Às vezes, era interessante ouvir essas histórias, mas na maioria das vezes elas sobrecarregavam Ana. Só que mais uma vez, a garota não conseguia dizer isso à mãe, não queria magoá-la. Ana, de alguma forma, desde cedo, considerava que era um crime, especificamente para ela, ter sua própria opinião, seu próprio ponto de vista. Parecia que, para ser amada, ela tinha que agradar a todos ao seu redor. Ana havia se formado na faculdade não fazia muito tempo. Estudou na faculdade de Sistemas de Informação. Foi difícil. Os conhecimentos técnicos eram um desafio para Ana. Tinha que lutar contra um emaranhado de termos e fórmulas. Quanto tempo foi gasto se preparando? E as noites antes das provas? Ana as lembrava com um arrepio na espinha. Mas a mãe estava convencida de que era uma profissão muito procurada, quase TI. Com esse conhecimento, você nunca vai passar aperto na vida. Vai encontrar trabalho em qualquer empresa. Ana, claro, concordava com a mãe, mas como era difícil para ela. A maioria de seus colegas, ao contrário, absorvia o novo conhecimento rapidamente. Ficava claro que aquilo era a praia deles, mas não a de Ana. Ana gostava de algo completamente diferente. Ela adorava fazer tricô e crochê. Desde a quinta série, frequentava um ateliê de artesanato na escola e, por sinal, ela era excelente nisso. Pelo seu primeiro chale de tricô, Ana ganhou o prêmio principal em um concurso municipal. Com que orgulho a menina levou o diploma para casa. Brilhava de felicidade. Afinal, a professora do ateliê a elogiara tanto. A mãe, no entanto, deu um leve sorriso, olhou para a filha com um ar de pena e disse: Querida, é claro que é bom você ter ficado em primeiro lugar. Mas tricô é coisa de avó. Olhe para sua amiga Lara. Ela dança e estuda programação. Siga o exemplo da sua amiga. As atividades dela certamente serão mais úteis na vida. Foi como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre Ana. A alegria desapareceu como se nunca tivesse existido. Ela continuou a frequentar o ateliê, gostava muito de lá, mas as palavras da mãe se instalaram profundamente em algum lugar dentro dela e não a deixavam mais se alegrar com seu hobby de todo o coração. Para os conhecidos, Ana nem dizia qual era seu passatempo. Tinha vergonha. E se eles também dissessem que era um hobby de velhinhas do interior, mesmo assim, Ana gostava do ateliê. Alguns anos depois, ela já estava ensinando as meninas recém-chegadas, lado a lado com a professora, tornando-se o braço direito de sua mentora. Ana também gostaria de trabalhar com meninas assim, ensinando-lhes a magia do artesanato, observando como, com sua ajuda, os dedos desajeitados se fortaleciam, tornando-se mais ágeis e habilidosos, como os olhos das meninas brilhavam de alegria e orgulho de si mesmas quando conseguiam fazer algo que antes parecia impossível. Isso não é felicidade? Mas Ana nem tentava compartilhar seus sonhos com a mãe. Sabia de antemão o que ela responderia. Isso não é profissão. Todo mundo pode ter um hobby, mas o trabalho precisa ser escolhido pelo dinheiro, pela segurança. Isso tudo não é sério. É melhor você se dedicar à matemática e à física. O vestibular está chegando. Ana conseguia até ouvir a entonação da mãe em sua cabeça perfeitamente. Por isso, ficava em silêncio. E, de fato, na cidade delas, uma atividade como o artesanato dificilmente teria futuro. O máximo que Ana poderia conseguir seria um cargo mal remunerado em alguma escola. E Ana não tinha com quem contar na vida.
Era isso que a mãe lhe dizia desde cedo. Estamos sozinhas neste mundo. Ninguém vai nos ajudar, ninguém vai nos proteger. Por isso, trate de se firmar logo e lembre-se que o mais importante é a carreira. Com dinheiro, você terá tudo. Claro, existe a opção de fazer um bom casamento, mas poucas têm essa sorte e você não tem o temperamento certo para isso. Você não é batalhadora, não tem garra. Ana era frequentemente não o suficiente para a mãe. Já a mãe, ela sim, era mais do que o suficiente. Só não teve sorte na vida por ter encontrado o pai de Ana. Quando a mãe dizia isso, Ana sentia culpa por seu pai, que havia arruinado a vida da mãe. Afinal, sua mãe era bonita, vibrante, não lhe faltava atenção masculina e era trabalhadora. Poderia ter movido montanhas, mas o nascimento de Ana estragou tudo. A mãe começou como vendedora e chegou a gerente da boutique, a segunda pessoa mais importante depois do diretor-geral. Havia muito trabalho, às vezes ela tinha que praticamente morar na loja, mas a mãe nunca reclamava. Ela até gostava daquele ritmo de vida. Ana decididamente não entendia isso. Ela se cansava rápido, o que fazia a mãe chamá-la de fraquinha, de forma carinhosa e com pena. Mas mais uma vez, Ana sentia que a mãe estava insatisfeita com a filha. A mãe provavelmente queria ver em seu lugar, como sua única filha, alguém como Lara. Aí sim, ela seria completamente feliz. Ana tentava agradar a mãe desde cedo, porque já se sentia uma decepção para ela, e ainda por cima contrariá-la. Não. Ana se esforçava ao máximo para compensar sua culpa com submissão total. Ana nunca brigou com a mãe, nem mesmo na adolescência. Lara brigava com a mãe dela o tempo todo, mas Ana não. Fazia tudo o que a mãe mandava, não dava problemas, assumia as tarefas domésticas e mesmo assim, vira e mexe. A mãe dizia com um ar de lamento: você é tão sem personalidade. A vida vai ser dura para você, minha filha. Ana talvez só se sentia bem-sucedida e feliz no ateliê de artesanato. Lá, tudo dava certo para ela. Lá, ela era mentora das mais novas. Lá, esperavam por seus conselhos e ajuda. Lá, ela era totalmente aceita, mas teve que abandonar o ateliê no 9º ano. E isso às vésperas de uma grande excursão pelas cidades do país, na qual Ana teria um papel especial como uma das alunas mais talentosas. As meninas deveriam conhecer os pontos turísticos de diferentes cidades, dando workshops e participando de concursos ao longo do caminho. Ana esperava tanto por isso, mas a mãe disse que o vestibular estava próximo e que as notas da filha nas matérias específicas não a satisfaziam em nada. Ana, é claro, não discutiu. As matérias específicas que a mãe designou para a filha foram física, informática e matemática. As disciplinas mais difíceis, que para Ana permaneceram um bicho de 7 cabeças durante todos os anos de estudo, os professores lhe davam boas notas por seu esforço e dedicação. Mas Ana sabia perfeitamente que estava muito longe daquelas notas. A mãe, no entanto, achava que um 7 era quase um 10. Só precisava se esforçar um pouco mais. Ela contratou professores particulares para Ana. E agora, em vez do ateliê de artesanato, o lugar onde Ana encontrava paz para sua alma, ela tinha que passar horas, roendo o granito excessivamente duro das ciências matemáticas. A mãe estava convencida de que a filha precisava de uma especialização técnica, que só essa área tinha futuro, e todo o resto era capricho, bobagem. A propósito, Lara concordava com ela. Finalmente você largou esse seu ofício de roça, alegrava-se a amiga. Ela frequentemente zombava de Ana por seu hobby, chamando a vizinha de tudo quanto é nome, exercitando sua sagacidade. Mas Ana não se ofendia. Afinal, eram amigas, e para ser sincera, ela mesma tinha um pouco de vergonha de seu hobby. E de qualquer forma, como se ofender com Lara? Basicamente, ela era de casa. Estavam juntas desde a infância, suas mães se davam bem. E a mãe de Ana simplesmente adorava Lara e pedia constantemente à filha que se espelhasse na amiga. No final, para agradar a mãe, Ana, à custa de esforços incríveis, conseguiu entrar na Universidade Federal local, na prestigiosa Faculdade de Tecnologia da Informação. A concorrência era muito acirrada. Ela mesma se surpreendeu quando percebeu o que tinha passado. A mãe apenas sorriu com desdém ao ouvir a boa notícia da filha. Claro que passou. Eu falei com quem precisava através da tia Lídia. Tive que pagar, mas pelo seu futuro, nada é demais. Tia Lídia era a mãe de Lara. Ana sabia que ela tinha muitos contatos, e a mãe se aproveitou disso. Então não foi mérito de Ana que ela foi admitida. A alegria se evaporou, como se nunca tivesse existido. A alma ficou cinzenta e desolada.
Ana tinha acabado de se sentir uma vencedora. Isso acontecia tão raramente com ela e agora descobria que seus próprios méritos não tinham nada a ver com isso. Lara, a propósito, também entrou na mesma faculdade, então as amigas se viram novamente na mesma sala de aula. Isso era familiar, tranquilo e de certa forma bom, mas Ana se sentia novamente em segundo plano. Lara dominava, Lara escolhia para onde iriam e o que fariam. Ela até determinava com quem Ana deveria fazer amizade e com quem nem deveria conversar. De alguma forma, isso acontecia naturalmente. Ana quase não se opunha, acreditando que Lara sabia o que era melhor. Ela era tão experiente, confiante, sabia o que queria. Pelo menos, era o que a mãe dela sempre dizia. Para Lara, os estudos também eram um pouco difíceis. Seus pais contrataram professores para ajudá-la, a mãe de Ana não podia arcar com isso, por isso, a garota tinha que lidar com as dificuldades sozinha. Não se saía muito bem, para ser eufemística, mas Ana era promovida de um período para o outro, novamente graças ao seu esforço e persistência. Os professores eram compreensivos com a estudante esforçada. No final, Ana conseguiu seu diploma. A mãe, naquela ocasião, ficou realmente feliz pela filha. "Tô muito, muito orgulhosa de você", dizia ela, olhando para Ana com os olhos brilhando de felicidade. "Sinto que agora cumpri a principal missão da minha vida. Te dei uma boa educação. Agora, não me decepcione. Agora tudo depende apenas de você. Acho que você tem um grande futuro pela frente." Não deu certo com um grande futuro. Lara foi imediatamente contratada por uma grande mineradora, por indicação dos pais, claro. Eles eram pessoas bem-sucedidas e muito ricas, com muitos contatos. Ana, por outro lado, não tinha esse pistolão, então conseguiu um emprego qualquer em uma empresa que vendia ar-condicionado. Não era exatamente na sua área, mas para uma posição de secretária. O salário era uma mixaria, sem perspectivas, mas pelo menos as tarefas do trabalho eram bem acessíveis para Ana. Se ela gostava? Não, nem de perto. Um trabalho monótono, rotineiro e nem mesmo muito significativo. Mas, de qualquer forma, era muito mais fácil do que estudar na universidade. A mãe, claro, não estava particularmente satisfeita com a escolha da filha, mas não podia ajudar Ana a encontrar o emprego dos sonhos, embora tentasse, lançando iscas para vários conhecidos. E a própria Ana, bem, quem a quereria sem experiência? Além disso, a garota entendia perfeitamente que não conseguiria lidar na prática com as funções que aprendeu na teoria. Era muito complexo. Não era a praia dela. Tudo bem. Isso é só o começo, dizia a mãe às vezes, em um acesso de otimismo. Você é uma profissional iniciante, vai ganhar experiência e ainda vai mover montanhas. Você é uma garota trabalhadora e isso ninguém pode negar. Ana ficava em silêncio, não discutia. Ela entendia perfeitamente que nunca se tornaria uma profissional na carreira que escolheu, mas era inútil tentar provar isso à mãe. E não queria magoá-la. Se para ela era mais fácil pensar que a filha talvez um dia alcançasse o sucesso, então que pensasse assim. Por causa dessas esperanças e sonhos fadados da mãe, Ana se sentia uma fracassada insignificante. Sentia um aperto no coração. É tão difícil quando querem que você seja outra pessoa, alguém que você não é e nunca será. E então aconteceu um evento que fez a mãe se animar e olhar para a filha de uma maneira diferente. Diego, primo de Lara, um jovem que em sua idade já tinha muito. Apartamento, carro, um emprego bem remunerado. Um típico representante da juventude dourada da cidade. Foi Lara quem apresentou Diego a Ana. Sabe, meu primo, ele não tem sorte com as garotas. Uma o largou por um empresário idoso. Claro, Diego não podia dar a ela tanto quanto aquele velho rico. Outra vivia pegando no pé dele. Nada estava bom para ela. Diego mesmo a dispensou. A terceira só o ex estava usando por dinheiro. E de forma muito desajeitada e óbvia. Ele ficou desiludido com as mulheres e quase entrou em depressão. E a mãe dele me pediu para apresentar. Lô é uma garota legal, decente. E eu não conheço ninguém mais decente do que você. Então, Ana ficou contente por Lara a considerar boa e digna de seu primo. Mas conhecer um jovem assim, por meio de uma ponte, era meio estranho. Estranho o quê? Exclamou Lara, ouvindo a dúvida na voz da amiga. Para ela, para Lara, o conceito de timidez parecia não existir. Pensa bem, o Diego é um cara simples, você vai ver. Apesar de ter grana, você vai gostar dele, com certeza. Ana entendeu desde o início que resistir a Lara era inútil. Claro, no momento combinado o encontro aconteceu. Diego era um rapaz alto e um pouco acima do peso. Olhos pretos e pequenos, lábios finos e já com entradas no cabelo, apesar da pouca idade. Diego era tão desinibido quanto sua prima.
O rapaz não ficou nem um pouco constrangido pelo fato de Ana ter sido levada para conhecê-lo. Ele imediatamente tomou a iniciativa. Ana percebeu na hora que ele tinha gostado dela. Eles começaram a sair. Foi surpreendente para Ana, um relacionamento com uma pessoa assim era novidade. Ele a buscava em seu carro importado. Iam jantar em restaurantes, frequentemente passeavam pela cidade, iam ao cinema e a museus, faziam piqueniques com os amigos de Diego. Ana se comportava como se esperava dela. Era doce, modesta e bonita. Diego gostava disso. Ele era claramente o líder no relacionamento deles. E Ana, por um hábito antigo, permitia isso. Por quê? Primeiro, Diego fazia tanto por ela, gastava tanto dinheiro com ela. Ana não pedia, mas ainda assim. Segundo, Lara estava feliz com essa união. Somos quase da família agora, dizia ela às vezes, abraçando Ana. E os pais do Diego estão muito gratos a mim por essa apresentação. Como não pensei em apresentar vocês antes? Vocês são um casal tão maravilhoso, combinam tanto. Isso era discutível, mas Ana, mais uma vez, não queria decepcionar a amiga. E também, e isso talvez fosse o mais importante, Diego agradava muito a mãe dela. Que sorte você ter agradado a um rapaz como ele, dizia ela frequentemente à filha. Com um desses, você está feita na vida. Eu nem sonhava com isso. Quem diria? Você é demais, minha filha. Diego tornava Ana mais bem-sucedida e suficiente aos olhos da mãe. Claro, Ana não podia abrir mão disso, por isso aguentava. E havia o que aguentar. Isso ficou claro muito rapidamente após se conhecerem. Diego, claro, era generoso com gastos e elogios. Isso não se podia negar. Mas alguns momentos eram muito alarmantes para Ana. Algumas histórias que a incomodavam, a repeliam de Diego, a deixavam tensa. E elas aconteciam de novo e de novo. Uma vez, na frente de Lara, Diego repreendeu Ana por ela ter ido a um encontro com seus amigos usando um vestido barato de uma loja popular. Ana, ela simplesmente não pensou. Gostava daquele vestido, claro, esvoaçante. Ele se ajustava lindamente à sua figura esguia e realçava seu bronzeado. A garota se sentia muito bonita nele. Achava que Diego também apreciaria. O encontro estava marcado em um restaurante. Ana se atrasou um pouco, chegou depois do trabalho. Todos já estavam lá. Diego saiu para recebê-la e em seu rosto, por um instante, brilhou uma careta de desagrado. Ana ficou surpresa. Não entendeu a razão de imediato, mas Diego logo esclareceu tudo. Estilo Rossen, observou ele, medindo a garota com o olhar. Os presentes, incluindo Lara, riram. Ana ficou constrangida e Diego continuou. Vejam só que garota original eu tenho. Quem teria a coragem de vestir uma coisa dessas? Estilo ousado, acrescentou uma das garotas com uma voz estridente. Ana ficou parada na frente deles, querendo que o chão se abrisse. A situação foi salva por Lara, que imediatamente mudou de assunto para um tema irrelevante, mas muito interessante para todos. Os jovens se entusiasmaram. Diego, a partir daí, agiu como um cavalheiro galante. Puxou a cadeira para a moça, começou a servi-la, como se a piada idiota sobre o vestido não tivesse acontecido. Mais tarde, quando ficaram os três, Lara, Diego e Ana, o rapaz pediu à sua outra metade que se arrumasse com mais cuidado para os encontros com seus amigos. Afinal, é uma sociedade de bem. Você é linda, mas roupas assim transformam qualquer uma em uma caipira. Você é minha agora. Acostume-se a um outro estilo de vida. Te mandei um pix. Renove seu guarda-roupa. Vá às compras com a Lara, ela vai te ajudar. A Lara entende dessas coisas, ao contrário de você. Foi humilhante e doloroso. E como sempre, a palavra minha arranhou Ana. Diego dizia isso com muita frequência, como se ela fosse sua propriedade. Uma vez, os amigos de Diego iriam à sua casa, e ele pediu a Ana que no caminho do trabalho comprasse vinho. Só não seja pão dura. Te transferi dinheiro suficiente no cartão. Compre um bom. Ana garantiu que faria isso. Já a incomodava um pouco o fato de Diego frequentemente lhe transferir quantias consideráveis. Ela compartilhou isso com a mãe, mas esta apenas deu de ombros. Em quem você puxou para ser tão boba? Dizia ela. Deveria estar feliz. É assim que Diego mostra o amor dele. É natural para um homem de verdade sustentar sua mulher. Novamente sua mulher, como se a outra metade fosse uma propriedade, uma coisa. Ana passou em uma adega depois do trabalho e escolheu algumas garrafas de espumante, cujo valor total era maior que seu salário mensal. Garantiram a Ana que era um produto de qualidade, premium. Mas Diego, ao ver o espumante, fez uma careta novamente. Que porcaria é essa? Somos o quê? Uns pinguços de esquina.
Os amigos, que já estavam reunidos na cozinha, riram alto e em uníssono. O André, como se adivinhasse, trouxe o dele. Riu uma das garotas. Ninguém mais deu atenção a isso. A noite seguiu seu curso. Só o humor de Ana já estava irremediavelmente estragado. A reunião foi um sucesso. Diego ficou satisfeito. Mas quando os convidados foram embora, ele voltou ao mesmo assunto. Ana, eu pedi para você comprar um bom vinho. Por que você nunca me escuta? Por que faz tudo do seu jeito? Eu pensei, achei que. Ana se sentia culpada e humilhada. Sensações frequentes ao lado de Diego. Ele, notando o constrangimento da garota, pareceu quase se alegrar. Como você ainda é ingênua e inexperiente, disse ele. Eu também tenho culpa. Sei de que círculo você vem. Deveria ter te dado instruções mais claras. Então a culpa aqui também é minha. Vem cá. Diego abraçou Ana com força. Mas o que ela mais queria no mundo era se livrar daquele abraço. Ana se sentia mal. Diego parecia se desculpar, admitindo sua culpa, mas ao mesmo tempo a humilhava de novo. Humilhava Ana. Houve muitas situações semelhantes. Diego se comportava de maneira excessivamente paternalista, chamava Ana de sua, frequentemente a criticava por sua aparência ou por sua incapacidade de manter uma conversa sobre temas comuns no grupo. E como Ana saberia qual é o hotel mais bacana em Bali ou qual a melhor época do ano para tirar férias na Europa? Ela nunca tinha saído do país. A propósito, ao ouvir isso pela primeira vez, Diego ficou muito surpreso. Ele olhou para Ana por um tempo como se ela fosse um animal exótico. Aquilo simplesmente não entrava em sua cabeça. Ele, desde cedo, viajava com os pais para resorts no exterior. Bem, tudo bem, isso é até bom, ele finalmente disse. Significa que eu vou te mostrar o mundo. Você teve sorte comigo. E novamente aquela expressão paternalista e superior, que era tão repulsiva para Ana. Ana ficava pensando em como terminar aquele romance que a sobrecarregava. No início, ela ainda sentia algo por Diego. Ele fazia piadas engraçadas, gostava de agradá-la e surpreendê-la. Era a alma de qualquer festa. Havia qualidades positivas nele. Mas essa atitude dele a oprimia e a afastava. Seus toques, que no início do relacionamento causavam um arrepio agradável, agora se tornavam cada vez mais repulsivos, e as piadas e o riso de Diego a irritavam. Mas a mãe gostava de Diego. Ela sonhava que um dia ele pedisse Ana em casamento e dava conselhos à filha sobre como apressar esse momento feliz. Esses conselhos eram repugnantes para Ana, mas ela, claro, não dizia isso diretamente à mãe. Uma das recomendações da mãe incluía até mesmo uma gravidez forjada. Isso já era ultrajante, mas mesmo aqui Ana se conteve e não disse à mãe o que pensava sobre isso. Simplesmente não queria brigar com ela. E tinha a Lara. Lara era sua amiga de infância e Diego era seu primo. Se Ana o rejeitasse, Lara também poderia se ofender. Ela depositava tantas esperanças nesse relacionamento, sonhava em ajudar Diego a superar sua desilusão com as mulheres. Se Ana terminasse com ele, sua desilusão só aumentaria. Ana esperava que mais cedo ou mais tarde Diego se cansasse dela. Eles eram de mundos diferentes. Isso era claro como o dia. Ele ficava sem graça na frente dos amigos por causa da namorada. Ana frequentemente se colocava em situações embaraçosas simplesmente porque nunca viveu a vida de Diego. Para ela, era outro mundo. Mais cedo ou mais tarde, o encanto de Diego passaria, ele perceberia que Ana não era para ele. A deixaria. Só que na prática as coisas aconteceram de forma bem diferente. Diego pediu Ana em casamento. Foi inesperado, como um raio em céu azul. Decidi que precisamos nos casar, declarou Diego um dia. Assim, na lata, de forma casual, profissional, sem flores, anéis, restaurantes ou velas. O quê? Não entendeu Ana. Eu decidi, precisamos nos casar, repetiu Diego. Ele sempre decidia por eles dois. A opinião de Ana nunca era levada em conta, e agora também. Diego nem duvidava que ela aceitaria sua proposta. Uma recusa simplesmente não era uma opção. Basicamente, Diego não estava propondo, apenas constatando um fato. Você tem certeza? Claro. Você é exatamente quem eu preciso. Muito pura, modesta, quieta. Você me entende como ninguém. Ana suspirou pesadamente. Diego realmente acreditava que ela o entendia. E como ele poderia pensar de outra forma? Ana sempre concordava com ele em tudo. Nunca o contrariava. Era muito conveniente.
Errava, claro, às vezes, mas Diego acreditava que ela só precisava ser um pouco lapidada e então se tornaria uma mulher maravilhosa. Ele dizia isso, como se Ana fosse um pedaço de argila do qual se poderia facilmente moldar o que quisesse. Ana não esperava o pedido. Pelo contrário, esperava que Diego em breve lhe comunicasse a decisão de terminar. E ele, ao que parece, achava que teve sorte em encontrar Ana, que não encontraria algo assim em nenhum outro lugar, que não existem mais como ela. As garotas modernas são muito obstinadas e levianas. Só pensam em si mesmas, ao contrário de Ana. Tudo isso Diego disse sincera e diretamente à sua noiva. O que deveria soar como o maior dos elogios, mais uma vez, pareceu humilhante para Ana. Ela era valorizada por sua subserviência, sua capacidade de obedecer, a ausência de opinião própria. Só que, claro, a garota não demonstrou. E então começaram os preparativos para o casamento, porque Ana, é claro, mais uma vez não conseguiu decepcionar alguém, não conseguiu dizer não. Talvez quem mais se alegrava com o casamento iminente era a mãe de Ana. Ela simplesmente brilhava durante os dias de preparação para a cerimônia. Os pais de Diego ligavam para ela e consultavam sobre os detalhes da festa. Bem, consultavam, apenas colocavam a futura parente diante do fato consumado. Na verdade, eram eles que escolhiam tudo, encomendavam e, consequentemente, pagavam. A celebração prometia ser grandiosa, com um restaurante, um apresentador famoso, músicos convidados, várias centenas de convidados e, claro, fogos de artifício. Tudo isso alegrava a mãe Lara, mas assustava a Ana. Ao saber quanto Diego decidiu gastar em seu vestido de noiva de grife, a garota ficou completamente perdida. Já era demais. Não é demais. Todos devem ver que noiva deslumbrante eu tenho, argumentava Diego. Ele pretendia exibir Ana como um prêmio valioso. O que assustava ainda mais Ana era o que viria depois, após o casamento, quando Diego se tornasse seu marido. Ele a repelia cada vez mais. Ela não queria vê-lo, ouvir sua voz, e eles eram quase marido e mulher. Restava apenas esperar que a mãe estivesse certa, que com o tempo a gente se acostuma, que o mais importante é a estabilidade financeira, porque até o amor mais forte é rapidamente apagado pelas dificuldades do dia a dia. Que Ana ainda entenderia a sua sorte. Era tudo o que a mãe dizia a Ana, acreditando que estava encorajando a filha. E a jovem noiva se esforçava muito, muito mesmo, para acreditar nas palavras da mãe, porque, de outra forma, a realidade era insuportável demais para ela. Lara também estava feliz. Ela discutia com entusiasmo os detalhes do casamento com Ana, surpresa com o quão indiferente a própria noiva estava. Qual é a sua? Você tem noção de que a própria Insira Nome de uma cantora brasileira famosa vai vir cantar no seu casamento? Imagina. Você não faz ideia de quanto isso custou para o pai do Diego. Ana apenas balançava a cabeça. Qual é, amiga? Nervosismo pré-casamento? Não se preocupe, você praticamente tirou a sorte grande. Estou feliz por você. Com o Diego, sua vida de verdade vai começar. Você vai ver. E a ansiedade é normal, acho, antes de casar. Sei lá, nunca me casei na vida. Você me passou na frente. Ana entendia que não havia mais volta. Tanto dinheiro já havia sido gasto neste casamento. Mas ela ainda hesitava. As pessoas ao seu redor diziam que Diego era a opção ideal para ela. O melhor partido com o qual uma garota simples como ela nem poderia sonhar. Mas Ana precisava da opinião de mais alguém, e ela pensava cada vez mais em uma vidente, uma mulher idosa que vivia em uma casinha antiga na periferia da cidade. Antigamente, ali era uma área de casas, quase um vilarejo, mas depois a cidade chegou até lá. A maioria das casas foi demolida e em seu lugar ergueram-se prédios e lojas. Mas algumas casinhas, por um milagre, sobreviveram, incluindo a casa da vidente. Ana sabia da vidente desde a infância. No seu bairro corriam histórias sobre essa mulher. Diziam que, muitos anos atrás, ela era uma dona de casa comum, criando 3 filhas ruivas de olhos verdes como ela. Parece que eram trigêmeas. E ela tinha um marido. Viviam em harmonia até que uma tragédia aconteceu. A mulher perdeu o marido e as filhas. Os tempos eram violentos, de muita criminalidade. O marido, dizem, voltava para casa com um salário, pegou as meninas na escola no caminho e foram atacados por alguns marginais. Levaram o dinheiro e tiraram a vida do homem e das meninas. Se foi de propósito ou por acidente, ninguém sabia. A mulher enlouqueceu de dor. Diziam que sua bisavó era uma bruxa e que, supostamente, com o forte choque,
O dom despertou nela também. Os rapazes foram encontrados, levados a julgamento, mas um deles tinha um parente no Ministério Público. Enfim, tudo foi classificado como um acidente, e os jovens delinquentes foram soltos. Só que um deles logo foi atropelado por um carro, o segundo morreu em um incêndio, e o terceiro foi levado por uma doença terrível. Foi consumido em uma semana, contossido e finalmente levado em terríveis tormentos. Cada um dos criminosos morreu de uma morte não natural e rápido demais após a sentença de absolvição para que fosse considerado uma coincidência. Começaram os rumores de que a mulher enlutada, que perdeu a razão junto com sua família, estava envolvida. Ela não confirmava as suspeitas das pessoas, mas também não as negava. Apenas sorria enigmaticamente para todas as perguntas. E assim foi desde então. As pessoas começaram a procurá-la. Algumas por conselhos, outras por um pedido. Alguém precisava saber o futuro. Alguém precisava esquecer um homem problemático. Alguém precisava curar um filho. A fama daquela mulher se espalhou como a de uma vidente. Lara e Ana, na infância, uma vez foram de propósito para o outro lado da cidade para ver a vidente. Viram sua casinha e viram a própria mulher. Na época, ela ainda não era velha. Cabelos ruivos brilhantes cintilavam ao sol. A dona da casa mexia em sua pequena horta. E, de repente, como se sentisse o olhar das duas meninas, endireitou-se e olhou para ambas com seus olhos verde esmeralda. Ana ficou paralisada. A aparência daquela mulher era realmente incomum. Lara agarrou a mão de Ana. Não tenham medo, sorriu a mulher para elas. Tudo ficará bem com vocês. E você, a mulher apontou o dedo para Ana. Com você ainda nos veremos. Nesse ponto, as meninas não aguentaram e saíram correndo. Havia lendas e histórias demais sobre aquela mulher. As amigas achavam que tudo era invenção, que não existia casinha na periferia, nem feiticeira ruiva, mas afinal existia. Ana depois contou tudo para a mãe. Não se atrevam a ir tão longe de novo, especialmente para a periferia. Lá é cheio de marginais, zangou-se a mãe. E essa mulher realmente mora lá. E até os adultos acreditam que ela é uma vidente, pedem ajuda a ela, mas eu acho que tudo isso é mentira. Não acredito. E agora, às vésperas do casamento, Ana de repente se lembrou daquela mulher de sua infância. Ela tinha dito a Ana que elas se encontrariam novamente. A garota se lembrava muito bem disso até hoje. Talvez a hora tivesse chegado. Ana não sabia se a vidente ainda estava viva. E se estivesse, talvez já tivesse se mudado há muito tempo. Muito tempo havia se passado. Lara, ao saber dos planos da amiga, riu alto. Não se meta com bobagens. Que superstição de avó é essa? Primeiro, o tricô de velhinha. Agora é isso. Você parece uma velha do interior por dentro, embora por fora seja jovem e bonita. Eu quero saber sobre meu futuro. Mesmo que não seja verdade, preciso ouvir de alguém de fora que estou fazendo a coisa certa. Como você pode duvidar? Surpreendeu-se Lara. Outra no seu lugar se agarraria a isso com unhas e dentes. É o seu bilhete para uma vida feliz, sua boba. Mas eu duvido, respondeu Ana honestamente. Tenho a sensação de que estou no lugar de outra pessoa. Não sei como descrever. Como se outra garota devesse estar no lugar da noiva do Diego. Bobagens, fez uma careta a Lara. Naquele momento, ela se parecia muito com seu primo. Não se meta com besteiras. Em vez de ir a uma vidente, consulte um psicólogo. Seus pensamentos estão meio estranhos. Ana já se arrependia 100 vezes de ter compartilhado seus planos com Lara, mas precisava saber o endereço da vidente. Ela mesma o havia esquecido há muito tempo. Descobriu-se que Lara também não se lembrava exatamente. Então foi em vão ter contado a ela. Ana decidiu ir à vidente no dia seguinte. Era seu dia de folga. Ela se lembrava que precisava pegar o ônibus até o ponto final e depois caminhar pelos bairros até quase a periferia da cidade. Talvez alguém no caminho pudesse ajudar. Com certeza a vidente era bem conhecida naquela área, mas não foi preciso perguntar a ninguém. Assim que Ana desceu no ponto certo, o caminho voltou à sua memória. Seus pés caminhavam pelo asfalto empoeirado e quebrado, de cujas rachaduras brotava a grama. Ao redor erguiam-se casas, uma mistura de prédios novos e pequenas casinhas de madeira. Um bairro único da cidade, sem dúvida. E ali estava a casa certa. Ana reconheceu imediatamente. A garota se aproximou do portão e apertou a campainha com hesitação. O coração batia forte. O suor brotou em suas costas. E se outras pessoas morassem ali há muito tempo, elas certamente não ficariam felizes em ver uma estranha na porta. Mas na varanda da pequena e aconchegante casinha saiu a mesma mulher.
Os anos, claro, deixaram sua marca nela. A cor ruiva do cabelo desbotou, generosamente salpicada de fios brancos. Mas o cabelo ainda estava preso em uma longa trança, e os olhos verdes ainda brilhavam intensamente em seu rosto bronzeado como duas esmeraldas. Ao ver Ana, a mulher sorriu para ela como para uma velha conhecida. Aproximou-se, abriu o portão e deixou a convidada entrar. Tudo em silêncio, sem uma única pergunta. E somente quando Ana estava do outro lado da cerca, a mulher quebrou o silêncio. Então você veio. Eu soube naquela época que nos encontraríamos de novo. Como você cresceu? Bem, me conte. O que a trouxe até mim? Embora, claro, eu já imagine, só quero ouvir de você. O medo e as dúvidas desapareceram instantaneamente. Ana relaxou visivelmente. Ela entendeu que tinha feito a coisa certa ao vir aqui. Foi o passo certo. Meu nome é Yara, apresentou-se a mulher. E Ana, de repente, percebeu que, embora tivesse ouvido falar da vidente muitas vezes, de crianças e adultos, nunca soube seu nome. Eu sou Ana, prazer em conhecê-la, eu me lembro de você. Você vinha aqui quando criança para me espiar com sua amiga. Significa que a hora chegou, já que veio por conta própria. Ana sentiu em silêncio. Yara apontou para um caramanchão coberto de trepadeiras. Vamos até lá. Você me conta o que está em seu coração. Vejo que ele não está em paz. E eu verei como posso te ajudar. E lá estavam elas, sentadas no caramanchão, em largos bancos de madeira aquecidos pelo sol. Ao redor flutuavam aromas de ervas. Estava quente, calmo, agradável. A situação em si era estranha, mas Ana não sentia um pingo de constrangimento ou rigidez. Bem, conte-me, sorriu Yara. Ela olhava com seus olhos de um tom verde surpreendente diretamente para Ana, e Ana suportava aquele olhar com facilidade. Era como se ele a apoiasse e encorajasse. Ana suspirou, pensando por onde começar. Muitas pessoas certamente vinham a Yara com suas dúvidas e problemas, e suas histórias eram provavelmente muito mais sérias do que o que Ana queria contar agora. Mas já que estava lá, era tarde demais para recuar. Eu vou me casar. Meu noivo, ele parece me amar. Mas eu tenho dúvidas. Sinto que estou cometendo um erro. Ana contou a Yara tudo em detalhes. Sobre o comportamento de Diego, seu tom condescendente, seu olhar cheio de superioridade, suas manias possessivas, sobre seus próprios sentimentos e sensações, sobre como os outros não a entendiam, achando que ela tinha tirado a sorte grande, que teve uma sorte incrível. Até a mãe, especialmente ela. Ana falava e percebia que seu coração ficava mais leve. Yara não a interrompia, não fazia perguntas, não compartilhava sua opinião, apenas ouvia. E pela expressão de seu rosto, por seus olhos, pelos leves acenos de cabeça, Ana via. Finalmente, alguém a entendia. Em um momento, Yara pegou a mão de Ana com cuidado, e a garota sentiu um calor que parecia começar a fluir para seu corpo. A garota entendeu que era algo inexplicável, até místico ou mágico. Provavelmente, naquele exato momento, Yara estava tentando olhar para seu futuro. Afinal, ela era uma vidente. Não havia medo. Pelo contrário, era agradável e interessante. Ana continuou a contar, dissolvendo-se naquele calor maravilhoso. Yara sentou-se ao lado, ouvindo, compreendendo, aceitando e tentando vislumbrar o futuro da garota que estava completamente perdida. Pobre menina, disse Yara, quando Ana finalmente terminou sua história. Vejo que desde pequena você não vive sua própria vida. Tenta agradar a todos, tem medo de ofender as pessoas, mas você precisa entender. Você é a coisa mais importante da sua vida. Precisa seguir seu próprio caminho, senão vai se quebrar em breve, como um vaso de cristal, em 1000 pedacinhos que ninguém jamais conseguirá juntar. Imediatamente essa imagem surgiu claramente na mente de Ana. Um vaso elegante e bonito, de vidro azul celeste, adornado com padrões requintados, voando para o chão e instantaneamente se desfazendo em uma chuva de cacos incrivelmente pequenos. Deu medo. Arrepios correram por suas costas. Você não pode se casar com esse homem, continuou Yara. E com essas palavras, ditas com uma voz 100% confiante de sua certeza, foi como se um peso tivesse sido tirado do coração de Ana. Até respirar ficou mais fácil. Eu sabia, mas... Tinha medo, como sempre, de decepcionar os outros. Yara completou a frase de Ana. A mãe, seu noivo e a amiga que te comanda desde a infância. E você permite, embora não goste disso há muito tempo? Ana sentiu. Mais uma vez a vidente disse tudo corretamente.
Ana mesma sabia disso, mas não formulava com clareza, não colocava os pensamentos em palavras. Se você se casar com seu noivo, seu futuro é confuso e nebuloso. Vejo coisas lá sobre as quais nem vou te contar, porque são assustadoras e tristes. De que adianta assustar? Além do mais, o futuro nem sempre é claro e preciso. Mudanças são possíveis. Muitos caminhos e trilhas que podem levar a um resultado diferente. Mas, de qualquer forma, com esse homem, você não verá felicidade. E sabe por quê? Ele me vê como uma coisa, ele me usa, ele gosta de mim apenas porque sou dócil, porque sou fácil de mandar. Isso também, mas o principal é outra coisa. Se você se casar com ele, perderá o seu destino, não encontrará a pessoa que está destinada a você. E ele está perto, e o encontro de vocês está muito próximo. Mas se você se casar, passará por ele e não o notará. E você não verá a felicidade, e ele também sofrerá a vida inteira, sem entender o porquê. Eu tenho uma pessoa assim? Yara sorriu calorosa e carinhosamente e assentiu. É uma pessoa muito boa. Como ele é, Ana não conteve a curiosidade. Isso, eu não vejo. O futuro não é como um vídeo da internet. Ele vem a mim mais em imagens, sensações. Essa pessoa, o encontro de vocês está muito perto. Vocês não podem se perder um ao outro. Ana sentou-se, atordoada com as palavras de Yara. Muitos pensamentos diferentes giravam em sua cabeça. A garota não duvidou por um segundo da veracidade das palavras da vidente. Como? Como eu o reconhecerei? Finalmente perguntou Ana. Você o reconhecerá, com certeza, sentiu Yara. Ele sorrirá para você e você sentirá um calor, assim mais ou menos como agora quando peguei sua mão. Isso não se confunde com nada. Ana balançou a cabeça pensativamente. Ela obteve a resposta para sua principal pergunta. Ela não deveria se casar com Diego. Basicamente, a garota já sabia disso. Apenas uma confirmação de fora era importante. E agora, o que eu faço? Os preparativos para o casamento já estão a todo vapor. Estou com medo, suspirou Ana. Não é nada fácil, minha menina. Yara acariciou as costas de Ana. Mas você precisa fazer isso. Romper tudo. Precisa se decidir a dar esse passo. Ele mudará muita coisa, acredite. Tanto no seu destino quanto em você mesma. Você se tornará mais forte e mais feliz. Vai entender depois, vai se lembrar das minhas palavras. Ana sentiu com a cabeça. De repente, Yara pareceu se lembrar de algo importante. Apressou-se, levantou-se do banco. Um momento atrás, ela sorria, amigável e pacífica. E agora, em seus olhos verdes, apareceu uma certa ansiedade. Ana ficou alerta. Você precisa ir. Já está na hora, disse Yara apressadamente. Vá. Agora você sabe tudo. Sabe o principal. Tudo ficará bem com você, não duvide. Mas você já precisa ir. Eu tenho muito pouco tempo. Ana pensou que Yara estava esperando uma visita ou se preparando para ir a algum lugar. E Ana a estava atrasando. A garota levantou-se obedientemente do banco e caminhou, acompanhada por Yara, em direção ao portão. Agora vou te dizer algo importante, advertiu Yara. Ouça com atenção. Assim que sair pelo portão, vá para o ponto de ônibus e não olhe para trás. Não olhe para trás. Isso é muito importante. Você entendeu? Ana assentiu. Obrigada pela sua atenção, por tudo, disse a garota. Yara sorriu novamente com aquele seu sorriso caloroso, mas seus olhos ainda permaneciam alertas e ansiosos. Ana saiu para... Já no ônibus, foi como se um torpor a abandonasse. O que acontecera tão recentemente começou a parecer quase um sonho. Mas não era. Houve o encontro com a vidente. E Yara confirmou os próprios pensamentos de Ana, dizendo a ela que definitivamente não deveria se casar com Diego. E ainda falou sobre um jovem misterioso destinado especificamente a Ana. Isso foi especialmente interessante. De repente, Ana se lembrou de que não deu a Yara o envelope que preparara para a ocasião. Nele havia dinheiro, o pagamento pela sessão. Ana ouvira de pessoas entendidas que as videntes sempre cobram por seus serviços. Mas Yara não pediu nada a Ana. Provavelmente esqueceu. Ana, ela estava como que encantada lá e também não pensou no pagamento. Não, assim não dá. Ana estava acostumada a ser grata. Ela desceu no primeiro ponto e pegou o ônibus de volta. Precisava voltar e dar a Yara aquele envelope, senão não seria justo. Tomara que Yara ainda não tivesse saído. Ela parecia tão apressada no final do encontro deles, se preparando para ir a algum lugar. E lá estava Ana novamente, descendo no ponto final e caminhando mais uma vez pela estrada de asfalto empoeirada que levava ao interior dos bairros antigos.
Desta vez, ela não tinha mais medo de se perder. Seus pés pareciam guiá-la. Mas o que era aquilo? Diante dos olhos de Ana apareceu a casinha de Yara. Parecia a mesma, mas completamente diferente, claramente não habitada. Apenas 20 minutos atrás havia ali uma pequena horta bem cuidada, e agora todo o quintal estava coberto de mato alto e arbustos espinhosos. Nessa vegetação exuberante mal se via a casa, enegrecida, com janelas quebradas, abandonada e desabitada há muito tempo. Ana, indecisa, examinava aquela paisagem desoladora, tentando entender o que estava acontecendo. Talvez ela tivesse se enganado? Não. Tudo ao redor era igual a pouco tempo atrás, e a casa era definitivamente aquela. Ali, a pérgola podia ser vista entre o mato, a mesma em que ela e Yara estiveram sentadas apenas 20 minutos antes. É verdade que aquela pérgola era bonita e limpa, e desta só restava o esqueleto. Uma senhorinha com uma sacola de tecido xadrez passou por Ana, claramente indo para a loja mais próxima. Ana se dirigiu a ela. Com licença, por favor, onde mora a vidente? Dizem que há uma vidente por aqui. A Yara? A senhorinha parou e examinou a garota da cabeça aos pés. A vidente Yara. Esta era a casa dela. Ela morava aqui. Atendia as pessoas aqui. E você, moça, queria pedir ajuda a Yara? Sim, assentiu Ana. Pois, chegou tarde. A Yara morreu. Faz 6 anos. Mas as pessoas ainda vêm aqui às vezes por costume. A fama dela ainda corre. Ela era uma vidente poderosa, mas teve um destino muito trágico. Como assim? Morreu há 6 anos. Ana não acreditava em seus ouvidos, nem em seus olhos. Aquilo tudo não se encaixava em sua cabeça. Muito simples. Adormeceu um dia e não acordou mais. As pessoas dizem que ela sabia que ia partir. Despediu-se dos vizinhos, dos amigos. Muitos a amavam por aqui. Ainda vêm visitá-la pessoas como você. Ah, a senhorinha suspirou pesadamente e continuou seu caminho. E Ana, depois de ficar ali por mais um tempo, dirigiu-se novamente ao ponto de ônibus. Durante todo o caminho para casa, ela tentou encontrar uma explicação lógica para o que aconteceu. A história se formou assim. Ana ficou muito nervosa, além de superaquecida pelo sol. E por isso teve uma alucinação de toda aquela conversa com a vidente. Não era de se admirar que Yara confirmasse seus próprios pensamentos. Afinal, não era outra pessoa, mas o subconsciente de Ana. Por outro lado, como Ana adivinhou o nome da vidente? Ela não o sabia de antemão, a menos que o tivesse ouvido de alguém há muito tempo, na infância. Ficou gravado profundamente na memória e agora veio à tona. Coisas incríveis que nosso cérebro às vezes faz conosco. Ana, que meia hora antes estava absolutamente certa de que não se casaria com Diego e cancelaria o casamento, embora fosse difícil, voltou a duvidar. Porque, bem, não houve vidente nenhuma. Isso era óbvio. Ana inventou tudo, se iludiu. Decepcionar e magoar tantas pessoas por causa de dúvidas tolas. Não, Ana não podia fazer isso. A alma novamente ficou pesada e triste. Ana decidiu não contar a ninguém sobre o que aconteceu. Ainda considerariam louca? Não, que tudo siga seu curso, como está. 3 dias se passaram desde aquele estranho encontro imaginado por Ana. A garota tentava tirar da cabeça a conversa com a vidente, mas não conseguia. Especialmente as palavras sobre a pessoa que Ana estava prestes a encontrar, sobre aquele que era destinado a ela, com quem ela seria feliz. Mas tudo isso eram fantasias e sonhos tolos, e não havia vidente nenhuma. Os preparativos para o casamento seguiam a todo vapor. Ana não podia interromper, simplesmente não tinha o direito. Ela era responsável perante a mãe, Diego e seus parentes perante Lara. Todos eles viam Ana como a esposa de Diego e se alegravam com isso, cada um por seu motivo. A cada dia, Ana ficava mais apavorada. Diego já lhe causava repulsa. Como passar a vida inteira com uma pessoa por quem se sente sentimentos tão desagradáveis? Talvez, claro, seja possível se acostumar com isso. Mas, por enquanto, Ana nem conseguia imaginar. A garota sentia vontade de chorar o tempo todo. A mãe notava, mas atribuía ao nervosismo normal de uma noiva antes do casamento. Lara nem prestava atenção ao humor da amiga. E Diego para ele provavelmente tanto fazia. Naquela noite, a caminho de casa do trabalho, Ana decidiu entrar em uma lojinha que nunca antes havia chamado sua atenção. Mas hoje, por algum motivo, sentiu-se atraída para lá. Dentro, reinavam a penumbra e o frescor. Nas prateleiras havia objetos interessantes e claramente antigos, como em um museu. Tudo parecia único e antigo. Louças, móveis, brinquedos.
A atenção de Ana foi subitamente atraída por um vaso. A garota até estremeceu ao vê-lo. Elegante, com pescoço longo e estreito, de cor azul celeste, como o céu da primavera, com intrincados padrões azuis nas laterais. Era exatamente este o vaso que Ana tinha visto lá na casa de Yara, quando a vidente previu que Ana se quebraria em 1000 pedacinhos se continuasse a agradar a todos, esquecendo-se de si mesma. Ana se aproximou do vaso, tocou, muito levemente, com muito cuidado, mas aparentemente o objeto estava instável em seu lugar. O vaso balançou e, antes que Ana pudesse segurar, voou para o chão, exatamente como em sua visão. Ouviu-se um tilintar. O vaso se desfez em pedacinhos, não tão minúsculos como na visão de Ana, mas ainda assim parecia muito semelhante. Ana sentiu novamente aquela mesma sensação que lhe causou arrepios, como se não fosse o vaso que se quebrou, mas ela mesma. E Ana definitivamente não queria isso. Com você, tudo bem? Não se machucou? Ana se virou. Do depósito saiu um jovem não muito alto, de cabelos castanhos claros, bronzeado, de jeans e uma simples camiseta cinza. Ao ver os olhos assustados de Ana, ele sorriu. Não se preocupe, não tem problema ter quebrado. É para dar sorte. A culpa é nossa, não fixamos a peça direito. Você parece tão assustada. Não se preocupe, não vou te cobrar. Ele continuava sorrindo. E Ana continuava olhando para seu sorriso. E em sua alma uma espécie de mágica acontecia. Um calor de repente se espalhou por seu corpo, o mesmo que sentiu no momento em que a vidente pegou sua mão. Yara havia dito que seria assim quando Ana encontrasse aquela pessoa. Seria verdade? Seria ele? O rapaz também pareceu sentir algo. Ele ainda sorria, mas seus olhos de repente ficaram sérios. O jovem olhava atentamente para a cliente que, sem querer, havia quebrado o belo vaso. Ana, sem acreditar no que via, olhava para a segunda listra no teste de gravidez. Quem diria, ela e Lucas logo seriam pais. Era um milagre. E toda a sua vida, depois de conhecer Lucas, era um milagre para Ana. Só ele faltava para sua felicidade. Com ele, ela se sentia forte, amada, necessária. Para Lucas, Ana sempre foi do jeito certo. Com ele, não precisava fingir. E ele, com sua simples presença, lhe dava forças. Com Lucas, Ana de repente se tornou capaz de tudo. Ela rompeu o noivado com Diego e até encontrou forças para lhe dizer na cara tudo o que não gostava. Ana também resistiu à pressão de Lara com dignidade. Esta tentou culpar a amiga. Agora elas mal se falam. E Ana percebeu que isso só lhe fez bem. Era mais fácil, mais simples, mais agradável viver assim. Com a mãe foi muito complicado, mas Ana conseguiu, pois Lucas estava com ela. E mais, Lucas convenceu Ana a mudar de emprego. Ela lhe contou sobre seu sonho de se tornar professora de um ateliê de criação para meninas. Ele não disse que tricô era coisa de avó. Lucas, como ninguém, sabia que os sonhos devem se realizar. Quando ele abriu sua loja de antiguidades, também ouviu muito dos parentes e amigos que era um negócio sem futuro. Mas o negócio, que no início realmente andava aos trancos e barrancos, acabou encontrando seus clientes e começou a dar um bom lucro. Lucas convenceu Ana de uma verdade simples. Não vale a pena gastar tempo com o que não inspira, com o que não se gosta. Ana, de certa forma, já sabia disso, mas agora sentiu na pele. E Lucas encontrou para sua amada um local de trabalho em um centro infantil de artes. Lá acabavam de abrir um ateliê de tricô e crochê. Precisavam de professores apaixonados pelo que faziam. E Ana era exatamente essa pessoa. Ana e Lucas se casaram apenas 3 meses após se conhecerem. E desta vez, Ana não teve dúvidas. Agora, ela era completamente feliz. Às vezes, Ana pensava com horror em como sua vida teria sido se ela tivesse se casado com Diego. E claro, Ana frequentemente se lembrava daquela conversa com Yara. Somente para Lucas ela conseguiu contar sobre isso, pois sabia com certeza que ele entenderia. Ele não a ridicularizaria nem a consideraria louca. Quem sabe? Lucas balançou a cabeça. Há muitas coisas inexplicáveis no mundo. De qualquer forma, foi um milagre. E uma felicidade que tenha havido essa conversa com a vidente, seja ela imaginária ou real.